Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Regressa o programa Nós, a Europa. Hoje connosco está Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Olá, boa tarde, Marta. Não podemos deixar de fazer uma referência à presidência Trump. Donald Trump tomou posse e já tomou algumas medidas também. Eu creio que desde o anúncio da candidatura às eleições norte-americanas até hoje temos sido surpreendidos com, quase diria, agora mais recentemente, com uma série de notícias e, portanto, de facto, eu diria que as atenções estão todas centradas no que se passa do outro lado do Atlântico infelizmente, diria eu, pelas piores razões, porque, efetivamente, as medidas têm sido anunciadas, estou a pensar, desde o próprio discurso de tomada de posse, a meu ver até algo, e diria quase assustador em certos aspectos, mas estes anúncios mais recentes, muito estranho o definir como uma prioridade a criação deste muro, criando aqui, acho que uma falsa ideia de segurança, ilusão em relação à questão da segurança, porque isso não se combate com certeza com muros, não é? Um muro entre os Estados Unidos da América e México. E o México, exatamente. Portanto, nós na Europa ainda estamos a celebrar a queda do muro de Berlim e, portanto, aqui já estamos a avançar por uma ideia exatamente ao contrário, que é o isolamento, o protecionismo e fechar a todo o custo as suas fronteiras. Como também outras medidas que vêm a público, como a simpatia pela ideia da tortura como arma de combate ao terrorismo, enfim, a negação dos problemas em termos ambientais e a ameaça da saída dos Estados Unidos do Tratado de Paris. Portanto, mostra um novo caminho para este país, para os Estados Unidos, que é, na minha opinião, preocupante, porque estamos a falar de um país, de facto, muito importante à escala global, que tem responsabilidades à escala global e cria aqui um desequilíbrio bastante grande, e eu creio que andamos todos um bocadinho a ver o que é que vai acontecer, na esperança que haja algum bom senso nesta nova gestão e que se mantenha este equilíbrio que houve até o momento, não é? Que nesta altura parece estar tudo assim, andamos todos cheios de dúvidas. Sim, tudo na expectativa. Tudo na expectativa, exatamente. Inclusive os líderes europeus. Inclusive também, obviamente, os líderes europeus, porque como já se referiu cá, este ano 2017 será bastante importante em termos de participação dos cidadãos. Há um conjunto de países à escala europeia que vão ter eleições. Estou-me a recordar do caso da Alemanha, a França, a Holanda também, e, portanto, serão momentos decisivos de acordo com os resultados que vierem a decorrer dessas eleições. Poderá ter influência nas eleições nos países europeus no sentido de dar força a alguns movimentos populistas. Há também quem diga que pode ser uma espécie de vacina. É verdade, há tal incerteza, não é? Andamos todos com um grande ponto de interrogação, não sabemos. Claro que o discurso populista ganha, de certa forma, alguma força com este resultado e com esta eleição do Sr. Trump, mas naturalmente também, como a Marta referiu, pode ter aqui o efeito contrário, que é perceber-se que, de facto, aquele discurso em termos práticos não se traduz em nada de positivo e poderemos ter aqui na Europa uma inversão de tendências, se quisermos, e voltarmos a ter resultados de acordo que seria, vamos dizer assim, o padrão que tivemos até o momento, não é? Realizou-se o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. É verdade. Isto também apenas para referir em relação à questão do Fórum Económico Mundial, para dizer que, de facto, algo vai mal neste planeta, porque era anunciado, ou foi anunciado neste fórum, aqui um indicador que não pude deixar de restar na minha memória, que é o facto de apenas 8 pessoas à escala global conseguirem reunir toda a riqueza equivalente aos 50% da população mundial mais pobre. Ou seja, isto equivale a 3,6 mil milhões de habitantes do nosso planeta. Portanto, 8 pessoas terem a mesma riqueza que 3,6 mil milhões. Portanto, é um fosso muito grande entre ricos e pobres e apenas num ano, no ano anterior, era necessário reunir os 60
as 62 pessoas mais ricas do planeta para equivaler a essa riqueza, e neste momento apenas 8 conseguem ter este amontoado, esta enorme fortuna. Riqueza. Portanto, é um fosso cada vez maior entre os mais ricos e os mais pobres. E lá está, ligando com o que nós falávamos ainda há pouco, se calhar também por este fosso ter vindo a crescer o tal descontentamento popular, e que muitas vezes se traduz depois no momento, na altura do voto, onde as pessoas podem exercer alguma influência e utilizam muitas das vezes esse voto como forma de protesto para mostrar naturalmente o seu descontentamento. Marco Teles, houve também a eleição do novo presidente do Parlamento Europeu, um italiano, António Tajani. O processo de eleição do Parlamento Europeu, como sabem, as eleições europeias tiveram lugar em 2014, portanto o Parlamento tem um mandato para 5 anos, mas o Presidente do Parlamento tem um voto de 2 anos e meio, portanto a meio deste mandato, deste ciclo, é renovado. E portanto tivemos agora estas eleições com a saída do Martin Schulz, e fui curioso porque de facto só na quarta votação, segundo me apercebi, creio que foram quase 12 horas de negociações e de votações até chegarmos a este resultado final, porque de facto o processo, segundo o regimento, o Presidente tem que ser eleito por maioria, não é? Essa maioria nunca surgia em termos de votação, foi preciso recorrer à quarta votação, e na quarta votação o processo é um bocadinho diferente. Aí só vai à quarta votação os 2 candidatos que tiveram o maior número de votos na votação anterior, não é? Na terceira, e aí já não é preciso de facto a maioria, portanto pode-se ganhar apenas por um voto, e apenas como curiosidade, porque também podia haver esta situação, e então isso na quarta votação nós tivermos um empate, como é que se resolve? Bom, ganha o candidato mais velho, é esta a regra, e portanto por esta via também o atual presidente do Parlamento Europeu seria eleito, porque ele efetivamente era mais velho que o segundo candidato. E, seria portanto, António Tajani, não é? Exatamente. Portanto vamos agora naturalmente aguardar, porque obviamente o Parlamento Europeu é uma instituição europeia de referência, que tem um papel muito importante ao nível da aprovação da legislação, juntamente também com o Conselho da União Europeia, ao nível da aprovação também do orçamento em colaboração com o próprio Conselho, e vamos aguardar agora este novo mandato. 2 referências a 2 efemérides. A primeira, 15 anos da moeda euro. Pois, foi de facto em janeiro de 2002 que 12 países se juntaram. Portugal esteve desde o início nesta linha também. Na altura foram emitidas 8 mil milhões em termos de valor de moedas e 38 mil milhões em notas, valores realmente impressionantes. Hoje a moeda, como sabe, o euro, é já utilizada em 19 países da União Europeia e é a divisa mais utilizada por bancos e por governos para as transações à escala global, logo a seguir ao dólar americano, não é? Portanto, naturalmente é uma moeda de referência que trouxe, além de algum descontentamento por diversas razões, trouxe-nos, falando apenas aqui das questões mais positivas, trouxe-nos pelo menos o conforto de podermos viajar para um Estado-membro sem nos preocuparmos com a troca da moeda, pelo menos em matéria de conforto para o viajante, e obviamente também para as empresas que dentro da zona euro fazem as transações, naturalmente que é um grande benefício. Outra efeméride tem a ver com os 30 anos do programa Erasmus, talvez um dos mais conhecidos. Sim, claramente entre os estudantes, pelo menos, entre os mais jovens. E eu creio que da população em geral. Acho que hoje em dia existem imensos programas desenvolvidos pela União Europeia, mas de facto o Erasmus é daqueles programas que é uma referência. Já lá vão 30 anos desde o lançamento deste projeto, numa fase inicial muito ligado de facto apenas à questão da mobilidade dos estudantes do ensino superior. Hoje o programa Erasmus é muito mais abrangente, tanto é que a designação oficial agora é o Erasmus+, ou Erasmus Plus, se quiserem, e como balanço de 30 anos de programa Erasmus, é verdade que 9 milhões de pessoas nesta Europa já beneficiaram de algum modo deste programa. Especificamente foram já quase 4 milhões e meio ao nível dos estudantes do ensino superior, alunos de formação profissional foi 1 milhão e 300 mil, enfim, realmente números que impressionam pela sua grandeza. E já agora também a nível do nosso país, porque obviamente nós só em 87, portanto entramos em 86, mas depois a beneficiar do programa Erasmus desde 87 até 2017,
nós tivemos já 116 mil estudantes portugueses também a poderem beneficiar deste programa. Interessante também é o facto de muitos europeus terem aderido ao Corpo Europeu de Solidariedade, que falamos aqui há umas semanas. Exatamente, há cerca de 15 dias, salvo erro, fui falar de cá no programa, mas sim, portanto, este Corpo Europeu de Solidariedade foi algo que foi, digamos, prometido pelo Presidente da Comissão, Juncker, no seu discurso sobre o Estado da União em setembro de 2016, e de facto, oficialmente, esta iniciativa foi lançada já no dia 7 de dezembro, portanto tem pouco mais de um mês, não é? E neste curto intervalo, a verdade é que já se registaram na plataforma, porque o registro dos interessados é feito todo online, e esta plataforma já registrou mais de 20 mil inscritos, um pouco por toda a Europa, portanto jovens entre os 18 e os 30 anos, que pretendem dar o seu contributo em regime de voluntário ou de voluntariado, se quisermos, ou como também estágio ou situação profissional, porque também este Corpo Europeu prevê estas duas situações, uma relacionada obviamente com o voluntariado, e a outra a possibilidade de fazer programas de aprendizagem, estágio, até desempenhar uma determinada tarefa profissional num outro Estado-membro. E, portanto, digamos que para já o processo tem sido bastante positivo. Sim, muitos inscritos e portugueses também. Muitos inscritos e também portugueses. O que se sabe, também tem havido uma grande adesão dos jovens portugueses a este projeto. A Comissão Europeia é solidária com as regiões que sofrem de desastres ambientais. É o caso da Madeira. Foi um pouco a notícia desta semana, se calhar o grande destaque desta semana em termos de relação direta, digamos assim, da Comissão Europeia com a Madeira, que foi de facto a confirmação por parte da Comissão Europeia do apoio na ordem dos 4 milhões de euros do Fundo de Solidariedade Europeia, que de algum modo vão suprir, no fundo, a enorme despesa e o prejuízo que nós tivemos dos incêndios de agosto de 2016. Esta confirmação, aliás, veio para o nosso país, especificamente para a situação da Madeira, com os tais 4 milhões. Veio também a confirmação de 7,3 milhões de euros para fazer face também aos prejuízos que, sensivelmente pela mesma altura, ocorreram também em Chipre, sendo que convém realçar que cerca de 300, quase 400 mil euros já havia sido adiantado como no âmbito deste Fundo de Solidariedade Europeia, porque a própria legislação prevê esta situação que pode ser antecipado 10% do total do valor do apoio. Portanto, os tais 400 mil euros que, digamos, já tinham sido adiantados e, portanto, neste momento a Comissão confirma este apoio na ordem dos 4 milhões, sendo que este pacote de assistência financeira irá agora naturalmente aguardar a aprovação do Parlamento e do próprio Conselho, mas penso que aí não haverá qualquer problema em relação a esta matéria. O que era mesmo necessário era esta confirmação por parte agora da Comissão e, portanto, desse ponto de vista são boas notícias, embora também daquilo que eu tenho lido compreenda que naturalmente se calhar seria desejável um apoio superior, digamos assim. Foram de facto os prejuízos foram mais do que muitos, como todos nós sabemos, mas ainda assim um valor considerável. Marco Teles, para finalizar, uma referência ao programa Europa para os cidadãos. O que é este programa? Sim, portanto, isto é um programa que é gerido pela agência responsável pela área da educação, audiovisual e cultura da Comissão Europeia. É, de resto, também a agência que gera o próprio programa Erasmus+, que falamos no início deste nosso programa. Foi criado para o quadro plurianual 2014-2020 e tem um orçamento que gira à volta dos 185 milhões de euros para estes 7 anos de quadro. E, no fundo, em termos de traços gerais, digamos assim, os objetivos do programa é contribuir para uma maior e melhor compreensão da própria União Europeia, do seu funcionamento, da sua história, da sua diversidade e também dos seus valores. Ou seja,
O próprio programa cria aqui duas vertentes, uma que lhe deu o nome de Memória Europeia e uma segunda chamada Compromisso Democrático e Participação Cívica, sendo que nesta segunda vertente está subdividida em 3 parâmetros, que é chamada Germinação das Cidades, Redes de Cidades e Projetos da Sociedade Civil. Quem é que se pode candidatar a este programa? Bom, não são necessariamente, as regras são ligeiramente diferentes consoante a vertente que nós estamos a falar, mas de um modo geral, com algumas nuances, podem-se candidatar autoridades locais e regionais, nomeadamente municípios, por exemplo, ONGs, organizações não governamentais, instituições educativas, culturais, instituições de jovens ou até instituições de investigação, entidades de investigação. Portanto, em algumas situações como candidato, noutras, porventura, apenas como parceiro e não na qualidade de candidato, e os montantes vão desde os 25 mil euros até medidas cuja subvenção máxima atinge mesmo os 150 mil euros. Toda a informação relacionada com este programa está disponível no site oficial desta agência, sendo certo que, obviamente, também quem pretender pode sempre contactar o Centro Europe Direct Madeira e nós, obviamente, daremos também todo o apoio, pelo menos numa primeira fase, no que seja no esclarecimento desta candidatura, uma vez que depois, em termos práticos, o processo de candidatura decorre todo online e diretamente para Bruxelas, através desta agência específica de que falamos ainda há pouco. Mas é uma excelente oportunidade que aí está, a desenvolver ações que visam, no fundo, chamar os cidadãos à discussão sobre a Europa, sobre a construção, sobre a sua história e os seus valores, e termina, isto apenas para dizer, termina já o prazo no dia 1 de março, pelo menos para estas 4 medidas que aqui foram anunciadas, sendo certo que depois, ao longo do ano, vão ser abertas novamente. Recordo, por exemplo, em setembro está previsto novamente a abertura, especificamente para o campo da germinação das cidades e das redes, para o subprograma, digamos assim, redes de cidades. E finalizamos então a nossa conversa. Muito obrigada, Marco Teles.